Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. Na aula de hoje vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação, com Selma Rocha, diretora de articulação no Ministério da Educação. Para mim é um prazer falar disso, porque nós, aqui no MEC, começamos um trabalho de cooperação federativa para apoiar os estados e os municípios na elaboração dos seus planos e, ao mesmo tempo, para ler as questões, entender as questões que todos nós conhecemos um pouco, porque nós conhecemos um pouco do país, conhecemos as regiões, os estados brasileiros, mas acho que é muito importante contar para vocês o que é que nós estamos fazendo hoje. Nós fizemos um encontro nacional com todas as secretarias de educação do Brasil, com o Fórum Nacional de Educação e com os conselhos de educação em 2023. Depois fizemos e conseguimos envolver esses segmentos no processo de elaboração de um diagnóstico nacional da educação brasileira, que deu um trabalho enorme para ser feito, mas fez um documento de 250 páginas que foi entregue às secretarias, aos fóruns, aos conselhos e ao Congresso Nacional. E, a partir desse documento, nós elaboramos as propostas de objetivos, metas e estratégias. Ao mesmo tempo, nós começamos um processo de realização de encontros estaduais. Quem coordena esse processo de elaboração dos planos? Nesses encontros, nós pactuamos, tanto regionais quanto estaduais, que quem coordena é a Secretaria Estadual e uma representação da Undime, que reúne as secretarias municipais, mas também com os fóruns estaduais e municipais de educação e também com os conselhos municipais e estaduais de educação. Então, o que aconteceu nessas oficinas estaduais? Nós fizemos um mergulho com os municípios da Amazônia, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, lendo com eles o censo escolar, mergulhando com eles no censo demográfico, nos documentos do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que coordenou o monitoramento do Plano Nacional em vigência, que fez
4 momentos de avaliação desse plano e tem um painel com todos os dados de avaliação do Plano Nacional. Muitos desses dados estão descentralizados, estão todos descentralizados para os estados e alguns para os municípios. E o que aconteceu nesse processo? Nós tivemos 500 mesas de trabalho no Brasil. Foi muito bonito ver os fóruns, as secretarias, os conselhos da Amazônia trabalhando nas mesas e tendo informações que muita gente nunca teve, nas pequenas cidades brasileiras, nas cidades, nas secretarias que atendem especialmente as regiões rurais do Brasil, gente das comunidades quilombola, das comunidades indígenas. Essas oficinas reuniram 500 mesas de discussão e o debate técnico também se desenvolveu em torno de 3 metas do PNE: educação infantil, educação de jovens e adultos e educação integral. Foi muito importante esse trabalho, porque os estados puderam, através desses segmentos, ou por meio desses segmentos, falar dos seus problemas reais e pensar possibilidades. Então, olha que importante foi isso. E agora nós construímos uma plataforma de interação com esses segmentos que eu me referi, com os coordenadores de cada estado, e vamos começar agora a cooperação com os municípios, com apoio dos estados, para ter oficinas em todos os municípios brasileiros. Eu devo dizer, com alegria, que nós conseguimos aprovar a Lei do Sistema Nacional de Educação. Essa lei, não, ela poderia ser melhor, nós gostaríamos que tivesse várias outras coisas, mas a aprovação dela foi importantíssima, porque agora nós temos 2 instâncias de pactuação nacional e nos estados, entre União, estados e municípios, e temos criado oficialmente os fóruns de educação e os conselhos de educação. Bom, por que isso é importante? Porque várias soluções que às vezes são pensadas em áreas urbanas não são possíveis de serem desenvolvidas da mesma maneira nos estados da Amazônia, nas regiões ribeirinhas do país. Eu falo das creches, eu falo da educação de jovens e adultos, eu falo do transporte escolar. E essas questões também estão sendo discutidas pelo Ministério num projeto intersetorial que está sendo realizado na Ilha de Marajó, envolvendo várias secretarias, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Qual que é nosso objetivo com essa experiência? Trazer aportes para o trabalho intersetorial no Brasil inteiro, da educação, com a saúde, com a assistência, com a cultura, com a área de direitos humanos, para que o ECA seja cumprido. Nós não vamos a parte alguma se os governos também não se debruçarem sobre o cumprimento do ECA como parte da garantia do direito à própria educação. Então, eu falo dessas coisas aqui dizendo que nós estamos muito felizes. Nós vamos agora começar em fevereiro, já começamos em Minas Gerais, e desenvolveremos nos outros anos a cooperação nos próximos meses, a partir de fevereiro, com todos os estados e com todos os municípios do país. Estamos iniciando um curso para todos os conselhos municipais de educação do Brasil, uma coisa para mais de 10 mil pessoas, e vamos começar também um trabalho junto com o Fórum Nacional de Educação para a formação dos conselhos municipais e estaduais, para fortalecer os que já existem e impulsionar a criação dos conselhos municipais que, pela lei, devem existir. Então, nós conhecemos as desigualdades no Brasil, territoriais, raciais, regionais. Nesse diagnóstico do plano, nós nos debruçamos sobre essas desigualdades. O plano tem metas de equidade importantes, metas de garantia do direito, de políticas específicas para essas populações, para as pessoas com deficiência, para as pessoas surdas, para as populações rurais, quilombolas, ribeirinhas, para o respeito à diversidade como uma orientação de governo, de diversidade de todas as ordens, e o fim de qualquer política de discriminação nas escolas.
Então, isso está posto como meta no Plano Nacional de Educação e nós esperamos que isso esteja presente nos fóruns estaduais e municipais. Hoje, o Plano Nacional foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, e logo que os trabalhos parlamentares voltarem no Congresso, imagino eu que nós avaliamos aqui, melhor dizendo, não é, que o plano seja aprovado até entre fevereiro e março desse ano, para que nós comecemos, então, o trabalho de cooperação começa pelo diagnóstico, mas a partir da aprovação do Plano Nacional, os estados e os municípios poderão avançar na elaboração das metas, dos objetivos, das metas e das estratégias dos planos estaduais e municipais, que eu devo dizer, são planos estratégicos que devem ajudar a orientar os programas de governo. Então, como são planos decenais, você vai ter 2 governos e meio no transcorrer desse plano. E o governo do Brasil está fazendo também o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, visando ajudar os estados, os municípios pequenos, todos esses que eu me referi aqui, a construir seus planos de governo, que não é a mesma coisa que um plano estratégico. E eu devo dizer também que esse plano estratégico tem a ver com a primeira pergunta que você me fez. Como é que a educação se relaciona com todas as outras áreas de desenvolvimento do país, com a questão ambiental, com a questão, dentro da questão ambiental, com a questão climática, com o desenvolvimento científico e tecnológico, com a cultura, com os direitos humanos, com uma política antirracista, enfim, e antidiscriminação de qualquer ordem. Então, esse conjunto de questões está presente nos planos, eles são uma bússola, uma referência para o país de ação intersetorial no âmbito dos ministérios e dos governos locais, e, ao mesmo tempo, uma referência para todas as escolas públicas, privadas, para todas as universidades, para todos os institutos federais. Olha, a primeira coisa é que nós precisamos que cada vez mais mulheres tenham acesso às discussões sobre as políticas públicas e possam, mesmo com condições de vida às vezes tão difíceis, né? Muitas mulheres moram nas periferias das cidades, gastam um tempo enorme no transporte coletivo, chegam em casa, cuidam dos filhos e da família, no outro dia voltam para o transporte coletivo, gastam horas para se deslocar, trabalham muitas vezes como profissionais domésticas, ou em outra, no comércio, nos serviços, muitas vezes trabalham em pé o dia inteiro, nos seus territórios, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso à cultura, a ações culturais. Então, essas mulheres ficam refém, muitas vezes, das dinâmicas locais, que são muito excludentes, né? Sem falar na situação de violência contra a mulher no país, que precisa ser enfrentada como um problema nacional. Nós não podemos continuar concordando que as mulheres sofram violência porque existem, porque pensam, porque têm desejos, porque têm experiências. Isso significa que, ao mesmo tempo que nós combatemos essa situação de violência, nós precisamos assegurar condições para que as mulheres estejam nos espaços de poder, mas não de qualquer maneira, que elas estejam em todos os espaços que elas quiserem estar, como se fala sempre aí nos memes, mas a partir do acesso à informação, do acesso ao debate. Não pode haver comunicação sem a noção de superação da mentira. Isso que as pessoas chamam de docemente de fake news são mentiras, que são veiculadas todos os dias nas redes sociais. Eu acho que cada vez é mais necessário que nós tenhamos mulheres ocupando os espaços de poder e decisão.
Só quem é mulher sabe, eu sei isso na pele, como a maioria das mulheres no mundo e no Brasil em particular, as discriminações, as violências simbólicas, as tentativas de silenciamento. Quando você tem opinião própria, quando você tem participação própria. Isso não é uma coisa qualquer no nosso país, né? É uma cultura patrimonialista, uma cultura, infelizmente, escravista, muito marcada pelo machismo. Essas coisas se entrelaçam na cultura política brasileira. Então, é muitíssimo importante fortalecer as mulheres, por meio de políticas que garantam que as mulheres tenham acesso à formação, que as mulheres tenham acesso ao emprego, que as mulheres, aquelas, por exemplo, que são beneficiárias do Bolsa Família, tenham acesso à formação, para que tenham condições de ter vida profissional e autonomia financeira, que tenham acesso ao conhecimento, que tenham acesso, como você falou, Maria, a uma política de comunicação que as permita compreender o mundo, o nosso mundo cada vez mais complexo. Se nós não tivermos uma comunicação que, embora tenha que ser direta, rápida, mas também tenha um aspecto formativo, nós vamos ter segmentos da população sendo manipulados por instituições de várias ordens e também manipulados por essas ações nas redes sociais que nós conhecemos como as chamadas fake news, que eu simplesmente digo que é uma comunicação mentirosa, que falsifica o real. Então, é muito importante que nós combinemos formação, comunicação, e que nós sejamos capazes de trazer para o universo do debate das mulheres assuntos de toda ordem. É preciso discutir a cultura, é preciso discutir a questão ambiental, é preciso discutir todas as políticas públicas, é preciso discutir a educação, é preciso discutir a organização das cidades, a situação das periferias, da área rural, das regiões ribeirinhas, da Amazônia, do ponto de vista das mulheres. Eu, quando estive no Elas por Elas, ajudei a pautar alguns desses temas, a trazer gente para elaborar sobre isso, a pensar sobre isso, a trazer proposições, inquietações, questões para as mulheres que nos assistiam no Elas por Elas. Eu gostei muito de ter feito isso e fiquei muito feliz que vocês me convidaram, porque eu estou aqui no Ministério da Educação, pensando a educação, que é a minha área, trabalhando fortemente para que o Brasil garanta o direito à educação na perspectiva do que o ministro Camilo Santana e o presidente Lula têm orientado e têm feito, mas eu quero dizer que isso não pode estar apartado de maneira nenhuma de uma ação intersetorial em nível federal e nos municípios e nos estados, com a cultura, volto a dizer, com a saúde, com a assistência social, com a área ambiental, com os direitos humanos, para assegurar que as crianças, os jovens, tenham direito à educação, à cultura e possam pensar o mundo de uma outra forma. Não tenham que se resignar às situações que se vivem nas periferias do Brasil, a se resignar à violência, à falta de acesso ao trabalho, à informação, ao conhecimento, à tecnologia, que é uma dimensão do conhecimento. Hoje a aula foi sobre o Plano Nacional de Educação, com Selma Rocha, diretora de articulação no Ministério da Educação. No programa de hoje você vai ver como foi o ato do dia 23 de janeiro. Vai saber como foi o segundo encontro estadual de mães, professores e estudantes atípicos. E vai saber mais sobre a inteligência artificial na escola. Acompanhe. Na sexta-feira, dia 23 de janeiro, a APUESP realizou um grande ato em frente à Secretaria de Educação, na Praça da República. Além de professores e professoras da rede pública, o ato teve a presença dos participantes do segundo encontro de professores, pais
Mães e Estudantes Atípicos de São Paulo, ocorrido na sede central da APOESP. Pessoas com deficiências físicas e cognitivas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, mas para que possam usufruir plenamente desses direitos, elas precisam ter suas necessidades especiais atendidas nos ambientes que frequentam. Na escola, quando essas demandas não são atendidas, o futuro de um aluno pode ser seriamente comprometido. Para os participantes do encontro, é isso que tem acontecido no estado de São Paulo. O governo tem demonstrado descaso com as necessidades desses alunos. A diferença ela não é para discriminar. Ela é, na verdade, para que a gente entenda que nós temos que tratar de uma maneira especial aquele que está vivendo uma diferença, que é uma desigualdade numa sala de aula. Nós temos que ter o professor de atendimento especial para isso. Não é uma questão só fisiológica, de limpar o menino, de dar comida, né? Que é assim que é resumida a política de inclusão. Segundo a coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público de São Paulo, o Brasil tem políticas públicas eficientes para garantir a inclusão nas escolas. O que falta é a implementação dessa política no sentido de contratação dos recursos humanos necessários para que ela possa ser efetivada de forma adequada. O que a gente percebe é que tem que se investir em professor de educação especial para que a gente possa ter um trabalho, de fato, que atenda adequadamente os alunos com deficiência. Para pessoas como Tatiane, que é mãe de uma aluna atípica, a falta de profissionais especializados cria insegurança e uma sobrecarga para os professores que atuam na rede pública. Eu não tenho coragem de deixar na mão de ninguém, porque já não está tendo professor direito. Quem dirá a gente deixar na mão de alguém para cuidar, né? Então a gente está nessa luta para essas professoras. Não é professora que eu falo, elas são anjos que Deus mandou para os nossos filhos, são os nossos segundos olhos, né? Porque se não são elas nas escolas, quem será pelos nossos filhos lá dentro, né? Grande preocupação em relação às pessoas com deficiência é que não basta só simplesmente essa pessoa ser matriculada na escola. Ela tem que poder frequentar a escola, como ela tem que poder participar das atividades, inclusive as extracurriculares, e também ter aprendizado, ou seja, ter o acesso ao currículo. O governador tira 11 bilhões da educação. Ele não tem orçamento, não tem no orçamento, eu estou na Assembleia, não tem orçamento para investir mais, porque ele reduz o investimento. Não é que não tem o dinheiro, ele não faz prever no orçamento, por mais que você brigue por isso. Então nós vamos ter que fazer a luta na rua. Depois do encontro, os participantes se encaminharam para o ato realizado em frente à Secretaria da Educação do Estado. O evento foi aberto com um protesto contra a forma desastrosa com que foi feita a atribuição de aulas. Este ato numeroso aqui na Praça da República, diante de tanta injustiça de novo na atribuição de aulas. E eu quero dizer claramente aqui que não foi o fato de ser presencial. Eu posso dizer com certeza que houve sim má fé da Secretaria, que não fez as tecnologias funcionarem como mediação. Porque se fosse do jeito que foi articulado, tinha dado tudo certinho. Mas o que aconteceu, na verdade, é que deixou presencial e não alimentaram as plataformas que estavam para isso. E por sorte, onde nós pudemos atuar, nós atuamos e corrigimos. Portanto, o problema não é a transparência, o problema é tentar fazer na marra a atribuição digital sem ter competência, que é o problema desse governo. Esse ato de hoje não foi pouca coisa. Vários segmentos da sociedade estiveram aqui presentes, centrais sindicais, outros sindicatos do magistério, sindicatos que se preocupam de fato com a educação, estão se unindo para que futuramente, no futuro próximo, vamos ter que ter uma greve. Não é fácil falar em greve, eu sei que vocês estão nos assistindo, mas greve da educação atinge a toda a população, mas é por vocês, é por educação pública de qualidade. O ano deve começar
com muita dificuldade, sim, para nós, mas para o governo também, né? Eu acredito que o fato da atribuição de aula, veja, naquilo que foi presencial ela deu certo. Onde não deu certo? Na plataforma digital do governo. E isso me pareceu algo de boicote mesmo. Porque, veja, eu não sou negacionista das tecnologias, nunca fui. Mas eu entendi que o governo embolou isso aí para dizer, olha, não dá para ser presencial. Não, não é, não são... Não é o fato de ser presencial. O fato foi que as plataformas não funcionaram. Em 2025, apresentamos a primeira parte de uma matéria dedicada a compreender como a inteligência artificial está redesenhando práticas escolares. Agora, na continuação, voltamos à Faculdade de Educação da USP para aprofundar o debate sobre o impacto da tecnologia no ensinar e no aprender. O ChatGPT ele surge em novembro de 2022 e desde então tem provocado assim uma revolução na produção de textos pelos alunos. E, por outro lado, nós, professores, muitas vezes não temos condição de nos atualizar por inúmeras questões materiais, ou também não nos sentimos chamados a nos atualizar acerca disso, como se fosse algo que não demandasse a nossa atenção. Alguma coisa que bastaria a nós negarmos ou ignorarmos. Só que o impacto disso já está sendo gigantesco na produção textual dos nossos alunos. De que modo evitar que o aluno deixe de pensar enquanto escreve? De que modo evitar que essas ferramentas assumam o papel que nós todos esperamos seja da capacidade de reflexão desses alunos? O modo, para mim, é mostrar como ela funciona, mostrar as suas possibilidades. Na verdade, estamos lidando aqui com um certo tipo de inteligência artificial, que é aquela que gera textos. E na escola, o que nós pedimos aos nossos alunos, antes de tudo, no caso da produção textual, é que sejam capazes de elaborar textos que reflitam a própria reflexão. Então, eu penso que a melhor maneira de garantir que essas ferramentas de inteligência artificiais não suplantem, não ocupem o lugar da reflexão, é utilizá-las de modo reflexivo. Então, utilizá-las junto dos alunos, ensinando aos alunos como que elas podem servir de ferramenta, sendo guiadas pela reflexão desses alunos, sendo guiadas pela própria intencionalidade dos alunos na produção dos seus textos. Se nós não fizermos isso, se nós não usarmos a ferramenta com os alunos, de modo a demonstrar para eles que ela é uma ferramenta capaz de fazer muita coisa, mas que não pode substituir a reflexão de cada um deles na produção do texto, não porque ela não seja capaz, eventualmente, de produzir um texto, mas porque isso representa uma perda importante na formação desses alunos. Esse trabalho de uso da ferramenta e de reflexão sobre o seu uso e sobre as suas potencialidades é que precisa ser incorporado nas nossas práticas. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar as notícias sobre a nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.